Muito boa noite a todos. Aqui é o Yuri do canal Racional Invest. Hoje é quarta-feira, dia 13 de agosto de 2025, iniciando mais um vídeo de fechamento diário da carteira do canal. Sempre lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou venda, tá bem? Vamos iniciando aqui com a análise do índice Bovespa. Fechou essa quarta-feira em uma queda aí de 0,89%, cotado a 136.687 pontos. Então, após a boa alta de ontem, né, hoje o índice acabou recuando um pouquinho, porém ainda permanece a tendência de alta, né, média móvel de 9 períodos virado para cima. Preços até retornaram um pouco, né, à média móvel, seria natural após uma alta expressiva dessas. Tem chances aí de, nos próximos dias, voltar a subir novamente, né, se tudo der certo aí. Analisando aqui os ativos da carteira, começando com o Banco do Brasil. Fechou o dia de hoje aí com uma leve alta de 0,21%, cotado a R$ 19,28. Durante o dia, inclusive, o Banco do Brasil chegou a romper a máxima do dia de ontem, porém acabou recuando, fechando aí nas mínimas do dia praticamente. Do lado positivo, né, que o fechamento ficou acima da média móvel de 9 períodos, e essa média, inclusive, está virada para cima, né, indicando aí um viés de alta aqui em Banco do Brasil, após uma longa sequência aí, de queda, né? Então, o Banco do Brasil vem subindo aí nos últimos dias, desde o início do mês. Porém, a gente tem a expectativa aí, né, de amanhã, quinta-feira, se não me engano, é o dia que vai ser divulgado os dados do segundo trimestre do Banco do Brasil, né? Então, essa quinta-feira pode ser um dia bastante volátil aqui nas ações do banco. E a sexta-feira, né, a depender dos resultados que forem apresentados, pode ser aí muito bom ou muito ruim, né, na questão do preço. Assim, a ação pode dar uma disparada ou acabar caindo mais fortemente, né? Eu acho que é difícil cair muito mais do que isso, porque as ações do banco, se a gente olhar aqui no histórico dos últimos meses, né, desde maio, o papel já caiu bastante, né? Então é difícil a gente acreditar em mais quedas aqui, a não ser que os dados que sejam divulgados sejam extremamente ruins, né? Mas o mercado já está aguardando uns dados aí negativos, né? Referentes aí à inadimplência do setor agro, principalmente. Então acredito que, de certa forma, o mercado já pode ter aí precificado o anúncio dos resultados que vão ser divulgados aí amanhã, né? Meu preço médio aqui em Banco do Brasil está lá em R$ 25, tá? Então está bem distante dos preços atuais, mesmo com as compras que eu tenho feito aí nos últimos meses, né? Puxando o preço médio para baixo. Ainda assim, como a queda foi muito expressiva, né, em pouco tempo, meu preço médio ainda está bem alto, né? Então, possivelmente aí nos próximos meses farei novos aportes aqui em Banco do Brasil para ir diminuindo aqui o preço médio, né? Melhorando minha posição aqui em Banco do Brasil. E vamos ficar de olho nos dados aí que vão ser divulgados amanhã. Seguindo aqui com o Banrisul, fechou o dia com uma alta aí de 0,82%, cotado a R$ 11,02. Média móvel de 9 períodos virado para cima, tá? Indicando aí uma tendência de alta em Banrisul, né? 2 dias seguidos de alta. Porém, né, o Banrisul está nessa região aqui de congestão, né? Então, somente quando o papel sair dessa região aqui, a gente vai ter um direcionamento, né, no papel. Vamos torcer para que esse direcionamento seja para cima. E tem como região de resistência, né, justamente a média móvel de 200 períodos, atualmente em R$ 11,25. Lembrando também que aqui nessa região de fechamento de hoje é uma região também de resistência.
porque é uma região aqui de topos anteriores, tá? Meu preço médio está em R$ 10,37 aqui em Banrisul. Seguindo aqui para Bradesco, fechou o dia em queda de 0,86%, cotado a R$ 16,13. Durante o dia, o Bradesco chegou a romper aqui a máxima do dia anterior, mas acabou recuando, tá? Porém, o papel ainda está em tendência de alta, né? A média móvel de 9 períodos está virado para cima, indicando aí um viés de alta, né? O Bradesco vem subindo também devagarinho, mas de forma consistente aí desde o início do mês de agosto, tá? Vamos torcer para que continue essa tendência de alta e até pelo menos a região dos R$ 17. Meu preço médio aqui em Bradesco, tá? Está em R$ 11,37. Seguindo aqui, Banco BMG. Fechou o dia em alta de 1,40%, cotado a R$ 3,61. O papel está em tendência de alta, né? Média móvel, 9 períodos virado para cima. Só tem candles verdes aí nos últimos dias aqui em Banco BMG, né? Então, aí se a gente olha nos últimos 6 dias, apenas na segunda-feira que o papel deu uma recuada. Tá? Então, o papel vem se recuperando aí nos últimos dias, tendo como região de resistência a média móvel de 200 períodos, atualmente em 13,68. E meu preço médio está em R$ 3,85, tá? Então, também estou com um certo prejuízo aqui em Banco BMG, né? E o Banco ABC Brasil fechou o dia aí com uma queda de 1,63%, cotado a R$ 21,74. O banco devolveu praticamente toda a alta de ontem, né? Porém, a média móvel de 9 períodos está virada para cima, então o papel segue em tendência de alta, tá? Pode ser apenas uma correção de realização de resultados, uma realização de lucros aí de alguns investidores, né? O papel voltar a subir. Meu preço médio está em R$ 21,64. Fazendo um destaque aqui agora, né? O Banco ABC Brasil divulgou no dia de ontem os resultados do segundo trimestre, tá? Então vamos dar uma olhada rapidamente aqui nos principais dados que foram divulgados. Começando aqui pelo lucro, né? O banco apresentou um lucro líquido aí de 244 milhões no segundo trimestre, que dá um ROI anualizado aí de 15%. Tá? A partir de 15% para mais, é um resultado de ROI bastante expressivo. Tá? São poucos bancos que têm um ROI acima do patamar de 15%. A carteira de crédito do banco fechou em 52 bilhões, crescimento aí de 7,9% na comparação anual. Tá? Seguindo aqui, outro dado que eu acho importante que a gente olhar, que é a parte da inadimplência, né? Está mais aqui para baixo na apresentação. Essa apresentação aqui eu peguei do próprio site de RI do Banco ABC Brasil, tá? Ó, operações com atraso acima de 90 dias é um indicador importante da gente observar, né, nos bancos. Então, nesse ano de 2025, já pela resolução 4966, tá? Se a gente olhar aqui o amarelo, né, que é a inadimplência total, ele caiu, tá, na comparação aí com o primeiro trimestre, saindo de 0,9% para 0,6% de inadimplência acima de 90 dias, o que é um percentual bastante baixo, né? Até porque o Banco ABC Brasil ele tem como foco, né, a atender grandes empresas, grandes instituições e, naturalmente, tem níveis de inadimplência bastante baixos, né? Então, se a gente observar aqui na comparação com outros trimestres, a redução aí foi significativa, né? E ainda, apesar de estar abaixo de 1%, caiu ainda mais agora no segundo trimestre, o que é um dado bem positivo, tá? Em relação a valores, né? Então,
os valores em atraso acima de 90 dias, no primeiro trimestre estava em 485 milhões e agora no segundo tri está em 382 milhões, né? O montante em atraso acima de 90 dias aqui. Então, houve uma diminuição, né? Importante aí nos valores em atraso, aí uma diminuição aí de cerca de 20% mais ou menos, né? Fazendo uma conta de cabeça aqui, representa aí em torno de 100 milhões de redução entre um trimestre e outro, o que é positivo, tá? Então, esses seriam os principais dados a serem observados, tá, nessa apresentação. Então, o Banco ABC Brasil realmente vem mantendo, né, nos últimos trimestres aí, mantendo aí um resultado bastante satisfatório, no meu entendimento, né, com dados robustos aí. Então, tudo indica, né, que o papel vai continuar performando bem e continuar subindo, né, que é o que todos nós queremos. E também o banco certamente vai manter aí um bom pagamento de proventos, né? O Banco ABC que faz proventos divididos em dois pagamentos por ano, né? Um foi agora no mês de julho, se não estou enganado, referente ao primeiro semestre. E o banco também costuma fazer um outro pagamento aí mais para o final do ano ou em janeiro, se não estou enganado. Então, ele não gera uma receita recorrente, mas quando paga, né? O banco paga proventos aí bem robustos, em vista que ele só faz 2 pagamentos por ano. Bom, seguindo aqui para nossa planilha de controle aqui dos ativos, né? Considerando o fechamento do dia de hoje, eu tenho aqui um prejuízo de 22% em Banco do Brasil e 6% de prejuízo em Banco BMG. Estou lucrando 41% em Bradesco, 6% em Banrisul e 0,46% em Banco ABC Brasil. No geral, a carteira está dando um prejuízo de 14%, que dá em valores aí R$ 662 de prejuízo. Se eu considerar o recebimento dos proventos que as empresas me pagaram no período, eu tenho a rentabilidade, a negativa em 18% em Banco do Brasil e 3% negativo em Banco BMG. No campo positivo, né? 42% de rentabilidade em Bradesco, 10% em Banrisul e 4% em Banco ABC Brasil. No geral, a rentabilidade da carteira está negativa em 9%, que dá, em termos de valores, R$ 460 negativos. Bom, hoje não recebi nada de provento, né? Então, no dia de hoje, aí, o patrimônio da carteira ficou um valor aí de R$ 4.031,24, que dá uma variação positiva de 0,10%, representando aí R$ 4,21 de variação em relação ao dia anterior. Como o Ibovespa caiu hoje 0,89%, o alfa da carteira ficou positivo aí em 0,99%. Então, hoje, apesar da alta modesta da carteira, né, a gente conseguiu desempenhar bem mais que o Ibovespa, fechando aí com essa diferença positiva de quase 1%. Né? Então, nos últimos 4 dias, a gente conseguiu, em 3 deles, bater o índice. E chama a atenção, né, que são 6 dias seguidos de variação positiva da carteira do canal. Além disso, desde ontem, né, a gente conseguiu retornar aos patamares aí dos R$ 4.000, tá? Mas ainda assim a gente ainda não conseguiu, né, atingir novamente o recorde de patrimônio que ocorreu lá no dia 14 de maio, quando a carteira se aproximou aí dos 4.200. De lá para cá a carteira caiu bastante, né, em função da queda vertiginosa do Banco do Brasil. Depois, no início de julho, a carteira teve uma certa valorização, né, retornou aí aos patamares dos R$ 4.000, R$ 4.100, mas depois voltou a cair novamente, retornando, né, para os patamares aí dos 4.000 agora em agosto. Vamos ver se o Banco do Brasil nos ajudar, principalmente, né, a gente consegue aí estabelecer novamente um novo recorde de patrimônio na carteira
e ficar, né, de forma mais permanente aí na região acima dos R$ 4.000 de patrimônio, que seria, do ponto de vista psicológico, importante aqui para medir o nosso desempenho, né? Tá bem, pessoal? Então, em relação ao vídeo de hoje, seria isso. Agradeço quem assistiu o vídeo até aqui. Não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no canal. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.